sua organização? O IBIS é uma organização que é o Instituto Brasileiro de Inovação em Saúde Social. Através a gente tenta de elaborar novos métodos, novas formas de tratar a situação de pessoas que são socialmente excluídas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. São pessoas que vivem dentro das favelas, onde a gente tem a situação do Estado, dentro do Estado, mas também pessoas que precisam sobreviver na rua, ou sobreviver nas lições, tudo. A gente tenta de buscar novas ideias, como trabalhar com esse povo, que o povo pode participar na sociedade e esse povo mesmo é um parte da nossa sociedade, é não uma coisa excluída como muitos grupos ainda no Rio de Janeiro são. Eu sou holandês de origem e eu estudei na Itália antipsiquiatria. A antipsiquiatria é muito ligado na ideia que sociedades no mundo inteiro podem ser tão cruel contra os próprios moradores, os próprios povo, que o povo precisa elaborar outras estratégias para sobreviver. E normalmente essas outras estratégias, os governos, as autoridades consideram como uma coisa doente, uma coisa ilegal, tudo. E para não ser confrontado com essa parte da nossa sociedade, a gente criou hospitais, colônias para pessoas doentes mentais que precisam ser separados da nossa sociedade. E dentro do nosso estudo de Itália, de Basaglia, de antipsiquiatria, a gente quer o contrário. A gente quer provar para a própria sociedade o que a sociedade provocou, o que é o produto de uma sociedade cruel, e a gente não tem nenhum direito de botar essas pessoas dentro de um tipo de asilo fora da sociedade. Não, a sociedade precisa saber, a gente precisa lidar com pessoas que têm problemas aqui dentro da própria sociedade. Isso foi minha origem na antipsiquiatria para pensar nessas coisas. E você pode pensar, dentro da psiquiatria a gente não tem direito de botar eles dentro hospitais, clínicas, asilos lá fora da sociedade, mas também a sociedade, como a sociedade brasileira, não tem o direito de excluir essas pessoas dentro das favelas. As favelas é também um tipo de não, essa é uma parte da sociedade que a gente não quer, se a gente não se preocupa. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para a sociedade brasileira que pessoas que vivem dentro dessas circunstâncias têm o mesmo direito de qualquer cidadão, que eles têm o direito de participar da nossa sociedade. Eu acho que essa é uma luta para o IBIS, é uma luta minha pessoal de lutar para essa coisa, porque todo mundo que vive dentro da sociedade tem direito, precisa ter acesso às redes públicas, e cada um tem o direito fundamental para participar. Eu acho que o uso de uma substância
pode ser uma estratégia de sobreviver. Uma pessoa que sofre muito discriminação de uma sociedade, que sofre, que ele não tem acesso nenhum, para esquecer essa coisa, a pessoa pode usar um tipo de droga. Pode ser qualquer droga, pode ser álcool, pode ser remédio, pode ser qualquer droga. E no momento que nossa sociedade é mesmo tão cruel que ele exclui pessoas, como essa própria sociedade tem direito de falar, não, ele não pode usar. Se uma pessoa usa uma coisa e ele tem uma sensação que finalmente ele consegue lidar um pouco mais tranquilo dentro dessa coisa, ou ele usa uma coisa para evitar que cada hora ele é confrontado com essa crueldade, qual direito nossa sociedade tem para falar, não, ele não pode usar esse tipo de droga? Porque a gente tem muitas drogas dentro de coisas que são drogas legais, né? Cada um toma uma cervejinha, cada um, né? Ninguém tem problemas com isso, mas a coisa fundamental é que a gente precisa aceitar que algumas pessoas dentro da nossa sociedade têm a necessidade de usar uma substância para lidar com a nossa vida. E se a gente quer negar esse direito, eu acho que a gente vai condenar a pessoa e quase com outras palavras falam, ó, se você não quer aceitar nossas regras, é melhor que você vai se suicidar. Eu acho isso uma coisa que nenhuma sociedade, nenhum comunidade pode aceitar. Olha, a gente tem um programa de prefeitura do estado do Rio de Janeiro sobre os meninos, meninas, as pessoas, né, porque não são só meninos, meninas, as pessoas que vivem na Cracolândia. E até esse momento eu só observo que a gente tenta de reprimir essa coisa. São programas que botam lá pedras que são difíceis para ficar e tudo, porque não, eles não podem ficar nesse lugar, a gente vai destruir esse lugar e para evitar que as crianças consigam sentar. O outro lado, não. Se eles ficam, a gente manda uma equipe lá para retirar eles e a gente bota eles dentro de uma clínica, não sei, um lugar, porque clínica não é, um lugar para separar essas pessoas de sociedade e tentar de recuperar, mas não recuperar dentro do sentido de recuperar mesmo, não. Tira essa vontade de usar a droga e essa é suficiente. Eu acho que esse tipo de política não funciona. De retirar a pessoa que tem necessidade de usar um droga para continuar na vida, só tirar o droga não é uma solução. Precisa ser muito mais um trabalho educativo, um trabalho social para fortalecer essa pessoa, que ele consegue também viver dentro da nossa sociedade sem a necessidade de usar uma substância. Isso não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Não é uma coisa que, a gente bota ele na clínica, bota um remédio e depois desse remédio tudo vai dar certo. Isso não é como funciona. Eu
dentro do jornal, ele também conhece de colegas de projeto legal, tudo que dentro de alguns desses clínicos, eles botam Rohypnol para essas jovens crianças. Rohypnol é uma droga pesado que é ainda mais perigoso que o próprio crack. O que essas clínicas estão fazendo? A gente vai usar uma substância proibida, uma substância ilegal, para uma substância que é de uma farmácia, mas até para lidar com o Rohypnol, as crianças precisam de outra antialérgica, porque quase ninguém no mundo consegue fisicamente lidar com o Rohypnol. E por isso, para sedar uma pessoa, para evitar que ele tenha um tipo de como chama, uma relação com a sociedade, é muito cruel. Porque com esse tipo de tratamento, você fala que você tem um problema com a sociedade, você não consegue lidar, você é maluco, você tem uma coisa muito mal como você se comporta. A gente bota um remédio desse e com esse remédio você faz se dar tanto que a sociedade não vai mais perceber que você quer uma relação com a sociedade. Você vai querer tranquilo. E essa coisa é uma solução para quem? Só para a ordem pública que não quer ser confrontado com o problema da pessoa. Não é uma solução para o próprio usuário, não é uma solução para o próprio pessoa envolvida. Eu acho que esse tipo de político a gente não pode aceitar. Mesmo dentro das comunidades onde a gente tem esse processo de pacificação, tem esse... Se você observa hoje no dia, lá na Viaduto, se você chega de Galeão para a Avenida Brasil, é assustante quantos jovens, quantas pessoas vivem lá, que eles são não só excluídos da sociedade em geral, eles até são excluídos da própria comunidade, da própria favela. Eles vivem na margem e nenhum tem uma política efetiva o que oferecer para essas pessoas. Essas pessoas que, se a gente deixa continuar essa existência no lado de Maré, do lado de Jacarezinho, não no lado de várias coisas. Se a gente está ajudando a ideia de limpar, infelizmente é uma palavra muito ruim, limpar nossa sociedade. E essas pessoas que a gente deixe sem ajuda, deixe sem assistência, deixe morrer antes de 2014, 2016. E eu acho que essa solução é uma solução idiota. A gente, internacionalmente, nacionalmente, até FIFA, o Comitê Olímpico, não pode aceitar que a gente vai excluir essas pessoas dentro dessa maneira, porque essa excluir é uma exclusão não só da sociedade, é a exclusão da vida. Eu acho que é inaceitável.
Eu acho que nossa experiência, especialmente na Holanda, a gente precisa se aproximar desse grupo-alvo. A gente precisa fazer um trabalho na rua, perceber o que são os problemas do próprio pessoal, por que eles precisam esse uso, esse consumo de droga para viver e elaborar novas estratégias para evitar que eles tenham essa necessidade de usar essa substância. E não só para reprimir, porque eu acho que essa coisa é reprimir. Eu concordo muito com as entidades, com o OAB, tudo para que retirar pessoas da rua nunca resolve uma coisa. No outro lado, eu acho, dentro de algumas circunstâncias, você precisa ser também real. Se um mãe vive na Cracolândia, um filho de 6 anos, 7 anos, vive ao lado dela, usando crack junto com a mãe, às vezes a gente precisa fazer uma coisa. Não para justificar as ações de Bedlam a tudo, mas para também prevenir e para salvar os filhos dos pequenos que ainda não têm um tipo de como chama? Para eles é uma coisa que eles não escolheram. Outros, mais adultos, o uso, o consumo é uma maneira, é uma escolha para sobreviver. A gente nunca pode falar que o próprio usuário não tem um domínio do que ele quer. A gente pode não concordar. É o problema da sociedade. Mas a gente precisa respeitar o usuário, ou a escolha dele, que essa maneira que ele consegue lidar com a vida. E essa escolha, e esse respeito por esse é uma coisa fundamental para criar uma base para depois elaborar alternativas. Se a gente não aceita as coisas e só quer reprimir, o governo, a política pública nunca vai resolver o problema que eles acham que é um problema grave dentro da nossa sociedade. Eu acho uma coisa para a imprensa, primeiramente, é para mostrar que a gente, dentro da sociedade brasileira, precisa acabar com a hipocrisia. Eu conheci anos atrás várias matérias do Globo, não qualquer rede de televisão, onde eles mostram o boco de fumo, coisa lá dentro das favelas. Olha, os favelados fazem isso, os favelados fazem isso, olha que escândalo. Mas se eu for convidado, já de Botânica, Leblon, tudo, para uma festa chique, à noite, meio-dia, anda um garçom com um prato preto, com linhas brancas, porque estava chique para usar. Qual hipocrisia a gente tem dentro da nossa sociedade? Porque tem direito de usar. Tá, mas eu sou muito culpado se eu dormo à noite e não consigo produzir meu programa para amanhã, por isso, não, eu não uso, não, só para estimular um pouquinho. Essa pode, não é? Essa é aceitável. Um advogado, um produtor de TV, mas pessoa da favela, não. Essa é marginal se ele usa uma coisa. Eu acho que esta parte, a imprensa precisa mostrar que a gente precisa julgar ou atender a necessidade de usar, de consumir uma substância
Da mesma maneira, e não que o pobrinho lá embaixo é totalmente errado e deixa ele se fuder. E no outro lado, que se na sociedade alta, pode fazer isso porque ele faz uma coisa boa para a comunidade. Eu acho que foi um processo na Holanda muito grande para chegar neste ponto, para liberar o uso de drogas, especialmente droga light, não droga muito pesada. E o resultado dessa política também é um resultado muito positivo. Um resultado, se você observa, na comunidade holandesa, mas comunidade holandesa mesmo, né? O uso de substância baixou muito. Porque ninguém tem mais ideia que isso não pode, isso não. Infelizmente, essa liberação chamou também muita atenção dos outros países da Europa e tudo. A gente chama um drogoturismo na Holanda. Eles já estão elaborando uma nova lei com os coffee shops, que são os lugares onde você pode comprar droga na mesma maneira com um café ou outra coisa. Então, não pode mais vender para estrangeiros. Porque o problema na Holanda não é mais o uso da droga da própria holandesa. O problema na Holanda, hoje no dia, é o uso da droga de pessoas de outros países que não conseguem lidar com droga, mas para os próprios holandeses não tem esse problema. Eu acho para pensar sobre a possibilidade de liberar o consumo de droga no Brasil, a gente precisa observar muito bem o que é ligado do consumo. Infelizmente, no Brasil, o consumo da droga tem uma ligação muito forte de tráfico. Tem uma coisa, tráfico com grana, tráfico, e tem ligações com tráfico, não só de drogas, mas tem tráfico da arma, tudo só. É um business muito grande no mundo e, claro, é também uma maneira para pessoas que querem reprimir as coisas para pegar propina, para manipular dentro até às vezes lá assim, para muitas pessoas da polícia não seria legal para liberar as drogas, porque onde vai ser o dinheiro deles? Se eles não conseguem mais extorcer, não conseguem mais pegar um droga dentro de uma favela e vender para de onde esse policial vai ganhar o grana. Às vezes a gente tem forças dentro da comunidade, dentro da sociedade, que vai estimular que a droga fica ilegal, porque a ilegalidade estimula corrupção, que estimula esse tipo de extorsão. E isso é uma coisa que ameaça. Eu acho o grande problema que a gente tem no Brasil, mas no mundo com crack, é para pessoas que precisam elaborar novas políticas, médicos, cientistas, tudo, a gente quer, de um lado, controlar quer um pouco de certeza que a gente consegue controlar
o que vai acontecer? Infelizmente, o crack é uma substância que tem como consequência que a pessoa que usa, às vezes, entra dentro de um tipo de psicose que muitas pessoas não conseguem analisar bem, e até as próprias pessoas que precisam fazer essa política pública ficam medo, porque eles acham que, não, se a gente vai liberar a cocaína, tá bom, porque um fica um pouco agitado, mas com crack as pessoas ficam perdidas, porque isso é um pouco o problema da própria substância. Se o crack tem, às vezes, como a influência da pessoa, perde totalmente a ligação com a sociedade, não tem mais o que a gente chama em inglês de reality testing, e faz uma coisa, até quase matar a própria mãe, matar o próprio vovô, uma coisa. Esse é um parte que assusta todo mundo. Por isso eu entendo que, de um lado, os políticos, o crack é o grande monstro, porque a gente não consegue entender a reação. Do outro lado, mas o crack é uma substância e a gente não pode só tentar reprimir o crack, mas a gente precisa olhar por que dentro da nossa sociedade, meninos, meninas, o povo tem a necessidade de usar uma substância para ajudar eles para sobreviver. Eu acho que isso é a questão fundamental. E não só botam o dedo no o crack vai destruir a nossa sociedade. Claro, eu também acho que crack é uma substância complicada, uma substância que às vezes o usuário fica um pouco seguro, fica dentro de uma maneira que a gente assusta, mas para chegar numa solução é muito mais fundamental de analisar, de sentar com o próprio usuário, de sentar com... e não trata ele como usuário, não, trata ele como pessoa, me explica como funciona essa coisa, o que acontece, por que você não consegue viver dentro sem essa substância, e elaborar junto com o corpo-alvo, e junto é totalmente uma outra coisa para elaborar uma coisa que é bom para o corpo-alvo, não, junto com eles, porque eles sabem que é bom. Eu não conheço nenhum usuário de droga, nenhum usuário de álcool que não sabe o perigo do álcool, o perigo da droga. Eles sabem essa coisa muito melhor que a gente. A gente não precisa ser um tipo de, como chamou, um pastor que fala, não, isso é mal, isso é mal. Eles sabem, mas a gente precisa respeitar esta escolha deles e sentar junto com eles para elaborar outras estratégias, e com certeza, se a gente respeita esse grupo, a gente vai chegar às novas políticas que são muito mais eficazes que só tirar e botar dentro de um abrigo, mas eficaz que depois um tempo eles conseguem viver dentro de outra maneira, dentro do comunidade, e eles fazem parte de novo da nossa sociedade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é treinar educadores para abrir
uma discussão, mas também para abrir uma situação de confiança entre as pessoas que vivem na Cracolândia e esses educadores. Esse não é um educador que chega lá para pegar um assistente social, que bota ele no ônibus para tirar. Não, esse é um tempo. A gente fez essa coisa na Amsterdã, muitos anos atrás, que todo mundo estava criticando. Pô, esses educadores, parece que eles se juntam com esses caras que usam tudo. Olha, ele fica na rua falando, fica na rua, quase apoiando os caras para ficar na rua. Não. Você só consegue de criar uma nova maneira de confiança entre um educador e um usando se você fica tempo suficiente dentro dessa área. Desses educadores pegar 2, 3 meses o tempo para fazer contato, para criar uma nova confiança e elaborar junto com os usuários uma maneira como sair desse lugar sem essa coisa. Não, você precisa sair, não. Pô, se essa maneira é a maneira de lidar com a situação, a gente não pode elaborar uma outra maneira que é um pouco mais saudável para você, um pouco menos em conflito com a sociedade. Eu acho que se a gente treina educadores dentro dessa maneira, muitos vão sair desta maneira de... E é uma comparação um pouco difícil, mas a gente tem dentro da nossa entidade um programa que chama Soldados Nunca Mais. O crítica dessas pessoas de fora falam, esses educadores ficam com esses caras com arma na boca de fumo. Pô, eles andam, eles se abraçam os soldados. Mas como você vai abrir uma discussão? Como você vai abrir os olhos do soldado se você não tem esta base para sentar com ele, para discutir com ele, para elaborar uma maneira? Pô, vamos fazer uma outra coisa. O que você próprio tem como escolha? Se a gente não faz isso, a gente nunca. Porque tirar um soldado de tráfico, o que você está fazendo é mal, só sai. Qual soldado sai? Nenhum. Se um soldado já tem essa confiança, porra, que mal, né? Porque eu queria uma outra coisa, mas como eu faço sair daqui? E você consegue ajudar dele para elaborar o próprio caminho da vida dele, você pode tirar muitos soldados de tráfico. Isso, na minha opinião, é da mesma maneira nas cracolândias. Se você fica perto, se você tem uma ligação de confiança com os caras, você consegue ficar perto deles e tenta ajudar eles para elaborar um caminho fora desse uso pesado, fora dessa cracolândia. Eu acho que é possível, mas a gente precisa também uma situação onde a sociedade, onde os políticos aceitam essa tipo de coisa. Porque se a gente manda um educador social trabalhar na Cracolândia, esse educador é marginal, esse educador é isso. Porque a sociedade não aceita este tipo de abordagem, ou abordagem
que a sociedade, que o político acha que é bom, ia lá, pá, dentro do ônibus, lá, dentro desse abrigo, que a gente tira tudo, drogas, e depois, agora precisa ser feliz. E depois, a gente sabe que esse político é errado, mas não é o momento que depois, algumas semanas, essa menina, ele volta na Finlândia, quem é culpa? Não ou falta de política pública, não falta. Não, o próprio menino é culpa. Viu? Esse moleque não presta, esse moleque não... Eu acho. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar mesmo. A gente precisa também um espelho. O que com nossos políticos vocês estão fazendo errado? E não... Eu sou da ONG. E eu tenho muita consciência que a gente critica várias vezes a rede pública, o governo, tudo. Mas a gente precisa também botar esse espelho nós próprios, como ONG. Porque também não é verdade que só o político público, o governo, tem estratégias erradas. Também os ONGs, nós próprios, precisamos cada vez reavaliar o que funciona, o que não funciona. Se a gente não tem essa vontade para olhar dentro do nosso espelho, e cada vez, como a gente consegue elaborar novas coisas, como a gente fica mais perto desse grupo e como a gente consegue ajudar esse grupo para um outro caminho, a gente nunca vai resolver nada. Olha, dentro de várias comunidades, são pessoas de tráfico que já perderam familiares, primos, primas, até um dos grandes traficantes tinha uma prima bonitinha, então, essa é uma menina muito linda. Depois ela começou a usar crack. Em menos que 2 meses, ela foi destruída total. Isso foi uma coisa que abriu o olho do próprio traficante. Isso não pode ser que a gente, na comunidade, que antigamente, como Comando FEMER, Terceiro Comando, tinha ideia para ajudar a própria comunidade, não para ser uma coisa criminosa, mas muito mais uma coisa... a gente faz uma coisa ilegal, mas não só para nós, é também para fortalecer e para favorecer a comunidade. E agora, eles estão vendendo substância que vai destruir a própria família, todo mundo sabe. São alguns deles que falam, a gente precisa acabar com essa coisa para destruir nosso próprio povo, destruir nossa própria família. Eles são sérios. E com muitos traficantes chegam no nosso programa e falam, eu já trabalho tantos anos como... Eu sou envolvida demais, eu não consigo mais sair. Mas, por favor, ajude meu filho para não entrar dentro dessa merda. E isso não é só como o trabalho com soldados, é também um trabalho com o uso de substância que destrói vários jovens de favelas. A única coisa é, a gente tem esse tipo de equilíbrio, né? É um equilíbrio econômico muito complicado. No momento que a polícia vai reprimir uma comunidade onde
O uso, a venda de crack quase foi proibido, mas entra 5 vezes, pegando cocaína, pegando outras substâncias. E o dinheiro não entra mais. Os próprios traficantes que queriam bloquear, proibir a venda de crack, são forçados de vender crack, porque senão eles não ficam dentro do sistema econômico que precisa sustentar a facção lá dentro. Sabe? Isso não significa que eu vou falar que a polícia não faz mais nada, porque senão vocês são estimulados, mas são um sistema lá dentro que é complicado. Ou seja, o que você percebe é que está havendo realmente uma proibição de venda do crack. Não é só uma coisa de matéria de jornal. Não é só matéria de jornal. A gente trabalha dentro de várias comunidades, a gente conhece várias comunidades. É muito mais rigoroso que o outro. São algumas comunidades onde a venda de crack é mesmo proibida. Quem tenta, ele vai confrontar na lei de tráfico. São alguns que tentam, mas é alguns que falam uma coisa, mas até o próprio boca venda, sabe? Não é uma coisa bem definida. Também não é uma coisa que definida na facção. Não é que uma facção proibir, outra não. Porque eu conheço dentro das 3 facções alguns lugares onde o crack é totalmente proibido e alguns lugares onde, na mesma facção, é liberado. Sabe? Não é uma coisa ligada, às vezes é muito ligado quem é o dono da boca desta comunidade e o que ele próprio pediu dentro da própria família dele. Porque várias vezes a gente observa, onde é proibido, já tinha uma experiência traumática dele com a família dele por causa do crack. Eu acho que a necessidade de usar uma substância existe dentro da forma do usuário. A única coisa que complica essa situação com o crack é que o próprio crack tem como característica, se o crack quase não tem mais efeito, o usuário tem uma necessidade para consumir mais um. E só por isso o crack tem um vicia muito alto. E eu acho, para liberar, por exemplo, a maconha, onde pessoas conseguem viajar um pouco, né, já seria uma maneira para evitar o uso de crack. E a maconha não tem este efeito que o crack tem. Eu conheço no mundo alguns psiquiatras que recomendam como um tipo de substituir o crack para a maconha. Eu acho a gente precisa avaliar, sentar com cada usuário, porque cada usuário é um indivíduo, não é uma coisa que cada um reage da mesma maneira. Eu não vou criticar esta política de alguns psiquiatras que estão defendendo isso.
Eu estou muito mais para ficar perto da própria pessoa e tenta de elaborar junto com a própria pessoa. Se ele acha que substituir com maconha, não tem nada contra. São duas coisas. Você tem uso, consumo de maconha. Abuso pode entrar dentro do mesmo sistema que o crack. Por isso, educadores, médicos, psiquiatras precisam sentar com clientela como consumo, como usa a substância para se sentir bem, para enfrentar a comunidade, a sociedade, e não só para vamos substituir, abuso o que você quer, porque se a gente faz isso, a gente está estimulando para excluir essa pessoa de sobreviver junto com a gente. Eu acho que não tem um político único como tratar. Tem um político único como encaminhar. Encaminhar é respeito, tenta de elaborar junto com a pessoa e não pensa para a pessoa, mas elaborar junto com a pessoa. Isso são as coisas que são uma coisa única. Como tratar depende muito do próprio pessoa, porque cada pessoa, felizmente, tem o próprio característica, tem o próprio desejo, tem o próprio dever, e a gente não pode tentar de unificar a mente da pessoa, porque eu acho que nossa liberdade, nossos direitos humanos é que cada um tem o direito de enfrentar a sociedade na maneira que ele escolhe.